Vou ler para vocês aqui um pedacinho do Código Penal brasileiro, tá? O artigo 215-A do Código Penal brasileiro define que importunação sexual é o ato de praticar contra a vontade de uma pessoa qualquer ato sexual, sensual ou erótico. E nessa noite, nessa festa que teve no BBB aí, na noite de quarta para quinta, tivemos uma festa do líder, que é um momento onde tem uma festa lá do cara que ganha a liderança da semana. O vencedor da semana foi o MC Guimê, então a festa era dedicada a ele. E o que era pra ser um momento aí do MC Guimê? Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Eu quero pra ser um momento pro MC Guimê celebrar o momento dele, a participação dele no programa, ganhar um pouco de destaque pra carreira dele, porque a festa do líder acaba sendo muito pra isso. Acabou virando um momento aí de revelar um pouco do caráter dele, do cara de sapato também. E tá gerando aí uma série de acusações de assédio no BBB 23. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Son Castro, eu sou jornalista e apresentador. Esse é o Pauta Quente, o quadro onde a gente fala sobre assuntos quentes aqui no Manual do Homem Moderno. Nessa manhã eu já falei um pouquinho sobre o caso da traição do Guimê ou não, mas eu achei que ainda ficou muito pouco, assim. Eu parei pra refletir, tava conversando um pouco com o time, eu achei que tinha uma outra coisa pra gente falar, não só da traição, mas que tem uma outra linha também que a gente precisava tratar. Acho muito pertinente a gente falar, principalmente quando a gente tá falando com um público masculino tão grande, tão amplo, tão diverso quanto o nosso. Eu li esse artigo do Código Penal pra gente entender a diferença entre assédio e importunação sexual. Ambos crimes. Assédio normalmente, ele configura um top-down. Então aqui ó, tem até uma descrição que o próprio UOL publicou que diz o que é o assédio, tá? O assédio é necessário que haja uma relação de hierarquia entre os envolvidos, onde o sujeito ocupa uma condição superior a quem ele constrange, e aí ele faz isso com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então, a gente precisa entender que o que aconteceu aqui foi uma importunação sexual que também é um crime. E o que aconteceu basicamente? Eu não posso mostrar a imagem, senão a Globo derruba esse vídeo, mas basicamente foi, essa participante nova aí do México chegou no BBB e despertou a atenção de todo mundo, né? O pessoal foi muito curioso, o pessoal foi pra cima, um monte de gente fez brincadeira, um monte de gente fez gracinha, um monte de gente fez interações, porque, pô, a pessoa nova na casa, fica todo mundo curioso, tipo, dá pra entender, seu cabelo tá uma zona. E aí, a coisa passou um pouquinho do ponto quando o MC Guimê começou a passar a mão na bunda da garota no meio do rolê. Então, tipo, começou a passar a mão, passar a mão, passar a mão. Chega até em determinado momento que ela mesma tira a mão do cara e dá pra ver que ela não tá feliz com o que tá acontecendo. A repercussão foi tanta que até mesmo a esposa do MC Guimê repercutiu o assunto, tá a Alexa, né, tá rolando uma puta comoção aí nos perfis dela também, de como isso deixou ela incomodada. A esposa do cara ficou extremamente incomodada. Então já tem essa importunação sexual, e aí sempre, é triste ter que fazer isso, mas aí você vai falar, mas e daí? Pensa que fosse sua mãe, pensa que fosse sua irmã, pensa que fosse uma parente sua, uma amiga sua. A gente não deveria achar em nenhum momento que qualquer mulher, independente de ser da nossa família ou não, deve ser um corpo que alguém pode chegar passando a mão na boa e tá tudo bem. Não naquele contexto. Tipo, a pessoa tá numa festa com outras pessoas, num programa. Chega um cara passando a mão como se, pô, essa mulher gostosa tá aqui, ela é minha por direito pra passar a mão. Deixa eu passar a mão. E você vê que ela precisa ficar tirando, precisa ficar até tirar de vez pro cara dar uma controlada. E ainda a Bruna Gripal ainda veio e tentou segurar o cara, porque se deixasse, acho que ainda ia tentar mais. Então, pô, completamente errado, completamente fora do tom, completamente longe de qualquer senso do que é não, do que é consentimento, do que é liberdade de pessoa. E aí tem o caso do cara de sapato, que aconteceu também na mesma noite, que tentou a muitas custas tirar um beijo da mina força, tentar beijar ela e tentar roubar selinho, chegou até mesmo a botar ela na cama, segurar ela na cama, ficar tentando forçar o selinho e ficar, uma importunação muito grande. E é uma coisa que é completamente contra a vontade da outra pessoa. A gente tá falando aqui de uma pessoa que deveria poder ter... Não, deveria não. Uma pessoa que tem que ter a palavra final sobre quem pode encostar no corpo dela ou não.
É isso, do que pode fazer ou não. E o cara de sapato chega em determinado momento, até mesmo usar a força ali pra segurar, pra travar. Acaba que não dá em muita coisa, mas mesmo assim é uma atitude, ao meu ver, completamente errada, coisa de moleque. Não dá pra gente normalizar uma atitude como essa, e a gente vai precisar entender como é que a direção do BBB vai lidar com uma situação de constrangimento como essa. Porque assim, uma coisa é você chegar numa garota e tomar um não, você se aproximar pra dar um beijo e a garota tirar o rosto. Tipo, opa, beleza, não quis. Outra coisa é você prender o pescoço dela e você tentar beijar à força e a pessoa querer sair e você continuar seguindo lá e usar da sua força para fazer com que aquela pessoa ceda pra você numa relação sexual ou amorosa, o que for. Isso daí é muito perto de estupro. Tá? Disso pra lá é um pulo. Saca? Pode parecer um exagero, eu sei que muita gente vai reclamar que é um exagero, mas pensa, tem uma pessoa que não quer algo, não quer ter uma relação com outra pessoa, que ela não quer se envolver, ela tá falando que não. Pode até querer depois, pode até querer em algum momento, pode até achar bonito, mas naquele momento não quer, diz que não. E mesmo assim o outro fica indo em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. E se você olhar pra ver, pô, olha o caso do beijo do Fred com a Larissa no BBB. Cara, foi uma coisa extremamente natural, orgânica. Os dois estavam interagindo, estavam conversando, estavam uma dinâmica ali super legal. Tipo, ele olha pra ela, olha pra ele, sorri, ele chama ela e se beijam. Ele não precisou segurar ela à força, ele não precisou agarrar ela à força. Aliás, o Fred é um exemplo aí de como chegar numa pessoa sem precisar forçar a barra, sem precisar entrar aí num caso de importunação sexual. E a gente tá falando de um programa que atrai uma mídia muito grande, não é à toa que, tá nas redes sociais, Trending Topics no Twitter, muita gente já tá comentando. Ele seta um exemplo pra gente e deveria setar também os assuntos que a gente quer botar em discussão na nossa sociedade, o que a gente aceita ou não, como pertinente ou não dentro da nossa sociedade. Quando a gente vê algo como isso acontecendo dentro do BBB, a gente precisa entender, tipo, pô, a gente acha isso ok? Tá tudo bem você fazer isso num programa com... Pô, teve quantos milhões de votos? 110 milhões de votos na última votação? Oi, tá tudo bem rolar um cara tentar pegar uma mina à força? E a parada do não é não? E a parada do consentimento? E a parada do que aquela mina quer? E chama mais atenção ainda que esse é um caso que está sendo transmitido pro México. Já que essa participante que entrou, ela é participante de um outro BBB do México. E a gente tá vinculando uma imagem pra um outro país. E tudo isso tá sendo transmitido por edição deles. Então, a gente não tá passando só uma mensagem pro povo brasileiro. A gente tá passando uma mensagem quase internacional, do é assim que as mulheres brasileiras são tratadas, é assim que as coisas são no Brasil. Você, mulher que quer vir pro Brasil, não venha, porque é assim que os caras chegam em vocês. E você, homem gringo, quiser vir pro Brasil, vem que você pode fazer isso, tá tudo bem, nada acontece. Pode agarrar as minas mesmo, pode passar a mão nas minas mesmo, pode fazer o que você quiser que as minas tá tudo afim, não tem nada a ver. E a gente precisa entender isso e humanizar isso, porque isso tá acontecendo no BBB, amigo. Isso acontece em ambiente de trabalho. Isso acontece em faculdade, isso acontece em escola, isso acontece em igreja, não é, João de Deus? Isso acontece aí em diversos meios diferentes. Isso pode acontecer com uma conhecida nossa, isso pode acontecer com a nossa mãe, isso pode acontecer com a nossa irmã, isso pode acontecer com nossas filhas. Independente de ser com alguém que a gente conhece, isso pode acontecer com qualquer mulher, a gente deveria ter empatia, não sendo da nossa família. Mas a gente precisa entender que quando a gente normaliza isso, a gente está deixando elas sujeitas a esse tipo de atitude. Isso pra mim tem muito mais a ver com caráter, com valores, com princípios, com o que a gente aceita ou não dentro da nossa sociedade e com que tipo de atitude a gente olha pra companheiros e amigos nossos fazendo e a gente bate palma. Se você vê um amigo seu fazendo isso, é sempre uma boa falar, irmão, para com isso, velho. Pô, puta atitude bosta, puta atitude de moleque. Você não chega, não sabe conquistar a mina no papo, velho? Puta papo bosta do caralho. Troca ideia com a mina, velho. Seja homem. Não precisa ser um verme. Mas enfim, esse é tema para um outro vídeo. Espero que dê uma elucidada aí. Quero saber o que você acha aí desse caso. Deixa pra mim a resposta aí nos comentários. Um grande beijo, é nóis. Valeu.